Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do curso de Probabilidade Estatística, com um pouco de ciência de dados. Hoje vai ser só uma introdução. Provavelmente não vai aparecer nenhuma fórmula, nada muito assustador, talvez nem mesmo um número. O que nós vamos ver neste vídeo é o que é estatística, para que serve, qual a diferença entre uma população e uma amostra, qual a diferença entre um parâmetro e uma estatística, como fazer o planejamento de um estudo estatístico, bem por alto, porque este não é o foco do curso. E vamos falar um pouco sobre técnicas de amostragem. O que é estatística e para que serve? Não é uma pergunta simples. Em vez de responder diretamente, eu vou falar sobre vários aspectos do mundo real pelos quais a estatística se interessa. Variação. Algumas perguntas simplesmente não têm uma resposta bem definida porque os objetos que são assunto da pergunta variam. Se eu perguntar para você qual é a altura de um homem brasileiro, existem muitos e todos têm alturas diferentes. Isso é variação. Incerteza. Às vezes, um fenômeno tem um resultado, uma medida tem um valor específico, como, por exemplo, eu retiro uma carta de um baralho e coloco virada para baixo numa mesa. Qual é o naipe dessa carta? O naipe dessa carta é bem definido, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Mas perceba que a incerteza pode não ser total. Se eu sei que o baralho tem 4 naipes e o baralho do qual eu tirei a carta era um baralho comum e as cartas estavam bem embaralhadas, existe 25% de chance de que a carta seja de copas. Se for um baralho incompleto, vamos supor que nós tenhamos o dobro de cartas de copas do que cartas de paus, e o baralho só tem cartas de copas e de paus. Agora, a minha incerteza continua existindo, mas eu sei que o naipe de copas é 2 vezes mais provável do que o naipe de paus. Correlação. Grandezas, valores, fenômenos no mundo real estão correlacionados, eles estão ligados de alguma maneira. Quando eu digo alguma maneira, isto não quer dizer que eu saiba exatamente de que maneira. Surpresas podem acontecer. Por exemplo, entre os diversos países do mundo, o nível de instrução da população está ligado ao consumo de chocolate desta população? Você pode achar uma pergunta inusitada, mas este gráfico mostra no eixo horizontal o consumo de leite em quilos por capita por ano. Quilos por pessoa, quilos de leite por pessoa por ano. E no eixo vertical nós temos o número de prêmios Nobel por 10 milhões de habitantes. E você percebe uma correlação clara. Quanto mais uma população consome leite, mais prêmios Nobel por 10 milhões de habitantes este país tem. O Brasil, coitado, aqui nós precisamos de muito mais leite do que isso para melhorar. E a pergunta óbvia, será que é este leite consumido que está causando os prêmios Nobel? Não necessariamente. Nem toda correlação significa causação. A estatística também obtém informações através de estudos observacionais. Você observa o que acontece. Você pode se perguntar: pessoas que fumam mais vivem menos? Você não vai fazer experimentos com pessoas
obrigar uma pessoa a fumar. Este é o tipo de pergunta que você vai responder observando as pessoas, sem interferir nos hábitos delas. Mas perguntas em estatística também podem ser respondidas através da experimentação. Você pode tentar estudar o efeito da nicotina em ratos e ver se ratos que são expostos a mais nicotina vivem menos. Neste caso, ao invés de só observar o que acontece, você vai interferir no que acontece. Você vai separar os ratos em grupos, alguns vão ser expostos à nicotina, outros não, e assim por diante. A estatística tenta descrever e visualizar os fenômenos que ela observa. De novo, perguntando sobre a altura do homem brasileiro. A melhor resposta à pergunta sobre qual a altura de um homem brasileiro poderia ser um gráfico com a altura média do homem brasileiro destacada, a altura mediana do homem brasileiro destacada. Isso nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer. Qual o desvio padrão? Será que os homens brasileiros variam muito em altura ou todos estão próximos da altura média? Essa é a ideia de espalhamento, variação, e o desvio padrão mede isso. Nós também vamos ver isso mais a fundo no curso. Uma vez que você obtém dados para descrever e visualizar, muitas vezes é preciso que você explore os dados. E existe um ramo da estatística, da ciência de dados, chamado análise exploratória de dados. A sigla em inglês é EDA. Não basta descrever, visualizar, nem mesmo explicar os dados. Muitas vezes você quer fazer previsões, você quer tirar conclusões sobre os dados observados e ampliar estas conclusões para casos futuros, novos casos que não foram estudados na coleta de dados. Vamos começar a aprender o vocabulário de estatística. População e amostra. A população é o conjunto de todos os indivíduos, todos os resultados, todas as respostas possíveis, todos os valores possíveis. A população é o universo. Às vezes é um universo concreto, como o conjunto de todas as pessoas que vivem em um país. Às vezes é um conjunto de objetos abstratos, como, por exemplo, todos os números em um determinado intervalo. Uma amostra vai ser um subconjunto da população, porque muitas vezes é impossível trabalhar com a população inteira. A amostra vai ser uma parte que nós vamos retirar da população para estudar e, com sorte, tirar conclusões sobre a população. Uma amostra pode ser representativa, e é assim que nós chamamos amostras que são boas para tirar conclusões sobre a população, que refletem bem os fenômenos nos quais nós estamos interessados na população. Uma amostra normalmente é aleatória, ela é escolhida ao acaso. O acaso é nosso amigo na estatística e nós vamos ver exatamente por quê depois. Outro par de palavras que têm significados bem diferentes e que nós precisamos dominar. Um parâmetro é um valor que está associado à população. Um parâmetro é um número característico da população. A altura média de todos os homens brasileiros é um parâmetro e provavelmente tem um valor desconhecido, que nós não podemos medir todos os milhões de homens da população brasileira. Parâmetro, população. Para você lembrar, os dois começam com P.
Uma estatística é um valor específico ligado à amostra. Então, um número característico da amostra, uma medição de alguma propriedade da amostra, não da população. Se você pega 10 pessoas, mede todas as alturas e calcula a média e o desvio padrão destas 10 alturas, você vai estar calculando uma estatística. Assim como o parâmetro e população começam com P, estatística e amostra, ambos começam com S, em inglês. Então, está aí um truque para você lembrar qual é qual. Nós, da computação, provavelmente não vamos nos encontrar em uma situação em que tenhamos que planejar um estudo estatístico. Normalmente, o pessoal da computação entra em cena para processar os dados de um estudo já conduzido. Mas é importante saber o que está associado a um estudo estatístico. Bem, os passos são os seguintes. Em primeiro lugar, você identifica a população e as variáveis de interesse. Sobre qual universo você quer falar? Qual é a sua população? Você quer falar sobre os homens brasileiros, sobre homens da América Latina, sobre homens do mundo inteiro? E mais do que isso, quais são as suas variáveis de interesse? Altura, peso, horas trabalhadas? Você precisa delimitar as questões que você vai estudar. Em seguida, planejar a coleta de dados, inclusive a escolha da amostra. Existem métodos diferentes de coletar dados, tipos diferentes de amostras. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Em seguida, coletar os dados. Descrever e explorar os dados coletados. Muitas vezes, embora você já tivesse hipóteses nas quais você estava interessado quando o estudo estava sendo planejado, antes mesmo de coletar os dados, durante a exploração, durante a análise exploratória dos dados coletados, você pode acabar tendo sua atenção despertada para outras hipóteses possíveis. Você pode descobrir tendências ou fenômenos que você pode querer investigar nos passos seguintes do estudo. Esse é o objetivo da análise exploratória de dados. Em seguida, interpretar os dados, testar hipóteses sobre os dados e, a partir dos resultados destes testes, inferir conclusões, derivar conclusões, obter conclusões sobre a população. A população é o nosso objeto de interesse. A amostra é só uma maneira de chegar ao conhecimento sobre a população. E, como não pode deixar de ser, identificar possíveis erros. Muitas vezes você acreditava que a população tivesse certas qualidades e, ao realizar o estudo estatístico, você percebe que parece que suas crenças anteriores não eram justificadas. Então, nesse caso, você pode rever suas premissas e fazer tudo de novo, dessa vez com novas hipóteses, novos modelos. Vamos falar um pouco mais sobre os dois tipos de estudo estatístico. O estudo observacional é aquele no qual você observa, você mede os fenômenos de interesse, você não interfere nas condições existentes, você só observa. Já um estudo experimental é aquele onde você faz experimentos com os indivíduos. Indivíduos não precisam ser seres vivos, mas geralmente são. E você chama os indivíduos de unidades experimentais. E você divide estes indivíduos em dois grupos. O grupo de tratamento sofre uma intervenção.
você administra uma droga ao grupo de tratamento, você administra um tratamento. E o outro grupo, que é o grupo de controle, não sofre intervenção nenhuma. Ou então recebe um placebo, que é um tratamento de mentira, sem efeito nenhum, para tentar fazer com que os dois grupos fiquem o máximo possível em igualdade de condições. Depois de feita a intervenção, você compara a maneira como os dois grupos reagiram. Vamos falar agora sobre a coleta de dados. Coletar dados é basicamente medir valores, fazer contagens. Você pode fazer isso observando um fenômeno natural ou artificial que está acontecendo realmente na sua frente, ou você pode simular. E aqui é um campo interessante para nós da computação, porque a simulação de fenômenos, a simulação de dados, a geração de dados através de simulação é uma área onde a computação é bem ativa. A ideia da simulação é você usar um modelo que não precisa ser computacional, pode ser um modelo matemático apenas, sem implementação computacional, ou mesmo um modelo físico para simular o fenômeno no qual você está interessado. Olha um exemplo, você pode usar um computador para lançar dados e ver quantas vezes tal número ou tal conjunto de números aparece quando você joga os dados. Isto é um modelo perfeitamente viável de ser implementado em um computador. Outro exemplo, desta vez um modelo físico. Você pode usar bonecos para simular acidentes de carros e estudar o efeito de impactos a alta velocidade sobre o corpo humano. O boneco é um modelo do corpo humano, um modelo físico, não matemático nem computacional. Outra maneira de obter dados é através de pesquisas, fazendo perguntas, pedindo para as pessoas responderem questionários, fazendo ligações telefônicas para as pessoas e colhendo respostas. Aqui existe um cuidado a ser tomado. As perguntas que você faz podem acabar influenciando as respostas que você obtém. A sua escolha de indivíduos que vão responder a essas perguntas, questionários, etc., também precisa ser feita com cuidado para evitar tendenciosidade. Por exemplo, se você decidir fazer uma pesquisa via telefone, você só vai conseguir atingir pessoas que têm telefone. Quando você realiza um estudo estatístico, você pode encontrar vários problemas. Uma questão importante que nós vamos tratar em detalhes matematicamente é o tamanho da amostra. Obviamente, uma amostra maior vai nos dar mais informação sobre a população. A amostra deve ser grande o bastante. Existem maneiras matemáticas de definir qual o tamanho mínimo da amostra para você conseguir tirar conclusões sobre os efeitos nos quais você está interessado. Outro problema muito comum em estudos experimentais, o efeito placebo. Lembrando que no estudo experimental você divide os indivíduos em dois grupos, o grupo de tratamento recebe o tratamento de verdade e o outro grupo de controle recebe um placebo, é um tratamento de mentira. E muitas vezes ocorre um efeito psicológico onde o indivíduo que não recebeu tratamento nenhum, não recebeu droga nenhuma, remédio nenhum, acaba reagindo como se tivesse recebido, porque ele acha que recebeu. E por que o placebo? Para fazer com que as condições dos dois grupos fiquem o mais semelhante quanto possível. Um outro efeito que não é tão famoso quanto o efeito placebo é o efeito Hawthorne. O nome vem de um experimento feito no século XX com empregados de uma empresa que foram
estudados por um estatístico para tirar conclusões sobre a produtividade deles, mas só o fato de que os empregados sabiam que estavam sendo observados, sabiam que estavam participando de um experimento, fez com que eles alterassem a produtividade. Eles acabaram demonstrando um comportamento que não era o comportamento usual deles. Esse é o efeito Hawthorne. Outro problema comum em estudos estatísticos que nos remete à ideia de causalidade, causa e efeito, é a ideia de variáveis de confusão. Muitas vezes, duas variáveis são relacionadas, você encontra uma ligação entre as duas, como nós encontramos entre consumo de leite e prêmios Nobel por 10 milhões de habitantes, mas essa ligação não envolve causa e efeito. Não é o leite que causa os prêmios Nobel, nem os prêmios Nobel que causam o consumo de leite. As duas variáveis, as duas medidas, leite e prêmio Nobel, podem estar sendo afetadas por uma terceira variável, um terceiro fator que é oculto. Um exemplo que não tem nada a ver com leite nem com prêmio Nobel. O aumento na quantidade de assaltos na praia está correlacionada com o aumento na venda de sorvetes. Quanto mais sorvetes são vendidos, mais assaltos acontecem na praia. E aí você pensa, os sorvetes afetam as pessoas a ponto de transformar cidadãos pacatos em assaltantes? Ou é o contrário? Roubar coisas faz com que o apetite da pessoa por sorvetes aumente? Essa correlação não é ligada a um fenômeno de causação. Na verdade, o que acontece é que o calor do verão causa as duas coisas. Quando o calor aumenta, mais pessoas vão à praia. E quando mais pessoas vão à praia, mais assaltos acontecem. E quando o calor aumenta, mais pessoas compram sorvetes. Então, o aumento da temperatura é que é uma variável de confusão. Existe uma área muito quente hoje em dia da ciência de dados e da estatística, que é a área de causalidade. Existem técnicas matemáticas interessantes para estudar justamente isso. Que variáveis devem ser consideradas, quais devem ser ignoradas ou controladas para tirar conclusões causais sobre os dados que você tem. Eu achava que correlação implicava causação. Aí tive uma aula de estatística, agora não acho mais. Parece que a aula ajudou. Talvez. Mais coisas interessantes sobre estudos estatísticos. Você pode ter ouvido falar sobre estudos cegos. O cegamento é justamente aquela ideia de que, em um estudo experimental, o indivíduo que está participando não sabe se está no grupo de tratamento ou no grupo de controle, que só toma um placebo e não o tratamento de verdade. Muitas vezes é recomendável que o estudo seja feito com duplo cegamento. E o duplo cegamento quer dizer que nem o indivíduo e nem o pesquisador sabe quem está recebendo tratamento e quem está recebendo o placebo. O pesquisador ou alguma pessoa trabalhando no experimento, tendo contato com os indivíduos que participam do experimento, com as unidades experimentais, pode, de maneira inconsciente ou muito sutil, passar informação para o indivíduo, sem qualquer intenção. Outra técnica importante é a técnica de aleatorização. A ideia é que você monte os dois grupos, o de controle e o de tratamento, de forma aleatória. Quando você escolhe os grupos ao acaso, é muito mais provável que os grupos sejam
semelhantes em todos os aspectos. Da mesma forma que quando você quer provar uma sopa, você antes mexe a sopa e depois tira uma colherada para provar, porque assim você garante que você não vai estar pegando só uma prova local da sopa, mas sim uma porção da sopa que reflete bem a sopa inteira. Quando você escolhe grupos ao acaso, você também está garantindo que os dois grupos são parecidos com a população. São uma mistura de características da população que garante que os dois grupos são representativos e não são diferentes um do outro. Esta é a ideia por trás da aleatorização. E aí a única diferença entre os dois grupos vai ser o tratamento, que é exatamente o que você quer estudar. Qual é o efeito do tratamento sobre os indivíduos? Pode ser que você não queira fazer a aleatorização completa. Muitas vezes você quer garantir que cada um dos dois grupos tenha a mesma proporção, por exemplo, de homens e mulheres ou indivíduos com determinadas características. Para terminar agora, vamos ver diferentes tipos de amostra. O primeiro é de interesse teórico, mas não é aplicado na prática com muita frequência, que é o censo, que na verdade não é uma amostra, mas sim um exame de toda a população. Nós estamos interessados em amostras. Nós queremos que a nossa amostra seja representativa, que ela corresponda à realidade da população. Se ela não for representativa, ela pode ser tendenciosa, falsa, ela pode mostrar tendências que não existem de verdade na população. A técnica de amostragem mais usada é a amostragem aleatória, você sortear os membros da população que vão fazer parte da amostra. E esse sorteio é justo de forma que todos os elementos têm a mesma chance de ser escolhidos. Muitas vezes, principalmente quando a população é abstrata, você pode estar interessado em fazer uma amostra com reposição. Isso significa que o mesmo indivíduo da população pode aparecer mais de uma vez na amostra. E a amostragem sem reposição é aquela onde isso não acontece. Tipos diferentes de amostragem. A amostragem estratificada é aquela onde você divide a população em segmentos, em estratos, em camadas. E de cada uma destas camadas você seleciona uma amostra aleatória. As amostras devem ter tamanhos proporcionais aos tamanhos dos estratos. Se existirem muito mais pessoas num dos estratos, num dos grupos, é razoável que a amostra retirada daquele grupo tenha mais indivíduos do que as amostras retiradas de outros grupos menores. Um exemplo, aqui nós temos 4 estratos, que são as figuras à esquerda, cada linha é um estrato, temos indivíduos brancos, pretos e cinza. E a amostra estratificada escolhe um elemento de cada estrato. Aí está. Se você considerasse as 3 cores como estratos, aqui você teria o extrato branco, o extrato preto e o extrato cinza. A amostragem estratificada nessa figura acaba mostrando o que eu acabei de falar. Como o extrato preto tem o dobro de pessoas do extrato branco, é razoável que do extrato preto seja escolhida uma amostra de 2 indivíduos. E do extrato branco, apenas um, e do extrato cinza, que tem a mesma quantidade de indivíduos que o extrato branco, apenas um. E isto é uma amostra estratificada. Outra técnica de amostragem, que também divide a população em grupos, é a amostragem por conglomerado.
A população é dividida em subgrupos. Esses subgrupos são parecidos entre si. Não existe muita diferença de um grupo para outro. Então, nós simplesmente escolhemos alguns dos subgrupos para representar a população, como nesta figura. A população aqui está dividida em 6 grupos. Cada sextante desse aqui é um grupo. E a amostragem por conglomerado corresponde a escolher 2 desses 6 grupos. Este grupo e este grupo foram escolhidos. 2 conglomerados foram escolhidos para a amostra. Mais um tipo de amostra. Amostragem sistemática. Também a população é dividida em grupos ou não, isso não é necessário, você vai entender daqui a pouco por quê. Quando você divide a população em grupos, cada grupo vai fornecer um indivíduo. Então, a quantidade de grupos vai ser igual ao tamanho da amostra, porque de cada grupo você vai sortear um número aleatório, menor ou igual ao tamanho do grupo. E você vai escolher um elemento de cada grupo de acordo com este número sorteado. Na verdade, para ficar claro aqui, o número aleatório é sorteado apenas uma vez. Então, uma vez sorteado N, você escolhe o enésimo elemento de cada um dos grupos. Por isso o nome dessa abordagem é sistemática. Aqui nesta figura você pode imaginar que a população foi dividida em grupos de tamanho 3 e dentro de cada grupo você pegou o segundo indivíduo. Então você pegou o indivíduo 2, o indivíduo 5, o indivíduo 8 e o indivíduo 11. Na legenda da figura ele diz que você pegou cada terceiro elemento, mas na verdade é cada segundo elemento de cada grupo de 3 pessoas. Essa é a amostragem sistemática. E por último, a amostragem por conveniência, que é aquela que você faz de acordo com a facilidade. Você escolhe os elementos que são mais acessíveis. Obviamente, não é uma boa ideia usar esse tipo de amostragem porque ela costuma gerar amostras tendenciosas. E isso completa o nosso primeiro vídeo. Este assunto de técnicas de amostragem e planejamento de estudos estatísticos é um assunto interessante, mas não é o foco do curso. No entanto, se você quiser ler mais informações a respeito, eu recomendo que você visite esta página da Wikipédia, que tem uma quantidade de informação interessante sobre métodos de amostragem e links para outros documentos e sites e publicações a respeito. Eu indico a página da Wikipédia em inglês porque a Wikipédia em português tem essa mesma página com um tamanho aproximadamente 10 vezes menor do que a página em inglês. É isso, chega por hoje, até a próxima.